Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês. Galera, bom, todo mundo está falando sobre a questão do Enem, do número de candidatos no Enem. Será que o Enem vai ser mais fácil agora? Será que eu vou conseguir entrar na universidade agora com esse número de inscrição tão baixo que a gente vai ter? Bom, eu posso avisar o seguinte para vocês, a gente vai falar muito sobre isso nesse vídeo. Enem mais fácil é uma interrogação. Menos concorrência, vamos tentar mostrar alguns números para vocês que vocês entendam o que aconteceu. Primeiro, porque houve o menor número de inscrições, mais ou menos 2,5 milhões de inscrições a menos do que no ano passado, aproximadamente, em relação à média dos outros anos. Não somente isso, mas como pode ser o Enem 2021, com escolhas para 2022, com uma organização de todo esse processo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mostrar algumas reportagens para vocês e mostrar alguns números importantes. E pela minha experiência, falar um pouquinho de como vai ser esse Enem. Bom, aproveitando para se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o joinha para a gente, porque certamente a gente tem muito conteúdo bom para você aqui. Já estamos colocando as questões corrigidas, coloquei questões do Enem Digital, vamos colocar do Enem Impresso, nós temos inúmeras questões aqui, fora aulas, muitas dicas importantes. Pessoal do SISU, galera, essa semana está saindo já as convocações para quem vai fazer, quem está na lista de espera, por exemplo, do SISU 2. Então, importante acompanhar isso, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, que é muito importante. Bom, galera, então, como eu falei, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e dar lá o joinha pra gente. Primeiro ponto, tá aí, já está aparecendo para vocês, uma reportagem muito importante que eu li hoje, tá, de um jornal até... que eu posso falar que é considerado aqui pra caramba, que diz assim, após recorde de abstenção, educadores alertam para o risco de não fazer o Enem 2021. Na verdade é uma reportagem que se trata muito sobre a questão do número de faltas que foi ano passado, e aí a gente justifica essas faltas, foram mais de 50%, se você quiser você vem aqui no canal que a gente tem todos os dados de cada estado, quantos faltaram, quantos foram fazer a prova, quantas vagas tinham. Ou seja, aqui você tem todas as informações para quem vai fazer o Enem, para quem vai fazer o SISU, ou seja, tudo muito organizado, além das aulas, além das dicas fundamentais. Então, se você quiser, vem aqui que no canal que você vai ter tudo bem organizado. Então, galera, eu fiz isso gradativamente, cara, durante praticamente meses e meses, ajudando a galera que quer fazer o SISU, para ter pelo menos uma estrutura de cada estado, o que eu poderia olhar em cada estado e ter a minha opção em termos de escolha. E aí, galera, o que acontece? Acontece uma coisa que eu digo que é muito interessante. Então, nós tivemos 50% de falta num momento de pandemia, onde você vinha com uma pandemia até mais grave durante janeiro. Tivemos um problema lá em Manaus, tanto que Manaus não fez prova, foi fazer somente a segunda aplicação e mesmo assim muitos faltaram, numa situação muito complexa. Esse ano a gente não tem a situação tão complexa assim, nós temos casos, nós temos variantes crescendo, então talvez em novembro, acho que a grande maioria que vai fazer o Enem em novembro vai estar vacinado, não com as 2 doses, mas talvez com 1 dose, alguns talvez com 2, se anteciparem a vacinação. Então assim, acredito que nessa probabilidade de Covid, de pandemia, a gente descarta isso, tá? Tem uma outra questão importantíssima, foi o que aconteceu no ano passado e a gente pode citar também esse ano. No ano passado não tivemos aula praticamente presencial. Esse ano nós começamos algum momento da aula presencial, mas as escolas públicas ainda não seguiram essa linha, só as escolas privadas e algumas. É claro, muitos estão em casa ainda devido à questão da pandemia. Então, esse é um aspecto que a gente tem que pensar. Fazer a prova sempre é importante. Mas, Roberto, eu estou na primeira série, eu estou na segunda série, me inscrevi, paguei e vou fazer a prova. Vai fazer a prova para você aprender como é essa situação do próprio Enem, a estrutura, modelo de prova, tempo, tudo isso. E a gente vai estar aqui dando todo o apoio, falando tudo sobre o Enem aqui, você certamente vai ter muitas informações importantes. E os alunos que não fizeram a inscrição explicam os motivos por que não fizeram essa inscrição do Enem. Claro, questão do desemprego, falta de dinheiro, mostra um pouquinho de como está desigual o Brasil, como está desigual a educação brasileira, falta da internet, por exemplo. Infelizmente, galera, não é brincadeira, mas a gente tem números alarmantes mesmo. A gente, às vezes,
acha que não, mas nós temos números alarmantes de pessoas que não têm acesso à internet, de pessoas que não têm contas bancárias. E esse número é bem expressivo. Eu vi uma outra estatística que chega a quase 60 milhões de pessoas que não têm contas bancárias. Tá? Sabe o que é isso, galera? É um número assim, impressionante. Então, é claro que isso também dificulta principalmente as pessoas mais pobres. Você não tem acesso à internet, você não consegue ali fazer a sua inscrição do Enem. Infelizmente, eu entrei na sala de uma escola pública que eu trabalho, e vocês sabem que eu sempre reforço para os alunos fazerem, porque eu dou aula sábado, às vezes a gente, em cursos pré-vestibular gratuitos, né, sociais, a gente tenta ajudar, domingo, posta algumas coisas, faz aulas pelo YouTube também, faz aulas pelo Instagram, mas muitos também não fizeram a inscrição. Muitos não fizeram, falaram assim, Roberto, não tem como fazer. Cara, eu não tive aula, como é que a gente vai fazer? E aí surge essa insegurança. Porque quando a gente pensa em Enem, a gente pensa numa prova super difícil, que vai juntar todo o meu ensino médio, e eu vou ter que fazer essa prova com muita precisão e tranquilidade para conseguir passar. E na verdade, galera, talvez não seja isso tudo, não é isso tudo, né? Porque eu falo isso e o cara fala assim, pô, mas você é professor, lida de uma outra forma. Não só sou professor, eu também faço questões do Enem, eu também trabalho, né, nessa prova há muitos anos, e sei como é que é essa estrutura, e aí falo o seguinte para vocês, visualizo o seguinte para vocês. O cenário que a gente tem de prova do Enem é um cenário que vai te cobrar alguma coisa a mais, mas vai te cobrar muito mais a interpretação. É um processo que vem desde lá do ensino fundamental até o ensino médio. Seguindo as habilidades, que vocês sabem muito bem que eu gosto muito de trabalhar isso, inclusive a gente tem novidades aí chegando para ajudar vocês nessa questão, principalmente em termos de habilidade. E peço muito, falo muito aqui de dicas assim, imprescindíveis para esse processo. Mas dicas assim, pontuais, para que você possa ter um resultado melhor. E aí, galera, quando a gente chega e fala assim, ó, eu não fui fazer a inscrição, não fiz a inscrição porque não tinha internet, mostra a desigualdade no Brasil, mostra os problemas, eu não fiz a inscrição porque eu não tenho a capacidade de fazer uma prova como essa, eu não tenho, como a gente pode falar, assim, a coragem de fazer uma prova como essa porque eu não estudei. Isso é muito triste, a gente fica muito triste com isso. Tá? E aí, vamos voltar aos números, que são 3 milhões e 100 mil inscritos aproximadamente. E eu consegui esses números, e aí vocês estão vendo aqui agora, observar mais ou menos o que nessa dinâmica. Olha só, porque eu acho que vai ser o Enem de menor concorrência de todos. Principalmente pelo seguinte, tá aqui, ó, o primeiro a gente tem um título total, que são das 3, pagamentos confirmados, quem pagou? 1.376.000 pessoas, né? Vamos colocar dessa forma. Poxa, Roberto, foi mais que 2020. Foi sim, galera. Foi muito mais que 2020. Lembrando o seguinte, galera, a concorrência geral. O aluno que faz prova tendo cota, por exemplo. Tem gente que, por exemplo, tem cota. Ele pode fazer para ampla. Quem tem ampla não pode, quem somente é ampla, não tem condições de fazer cota, entendeu? Então, assim, quem tem cota pode escolher várias opções. E o que aconteceu? Poxa, Roberto, eu estou vendo aqui que mais gente fez inscrições em relação a 2020. E 2020 eu achei que as notas foram lá em cima. Realmente, galera, aí eu vou explicar por que prova fácil e por que prova difícil. Como é que é isso? Bom, a gente segue uma habilidade. E essas habilidades direcionam para a gente como são as questões. Se essa questão vai ser fácil ou se essa questão vai ser difícil. Consequentemente, eu não tenho como mudar isso. Eu posso colocar talvez uma questão um pouco mais difícil ali, aquela dá um passo a mais em termos de dificuldade, uma questão que pode ser um pouco mais fácil, mas de uma certa forma eu sigo, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico aqui. Habilidade 6 do Enem de Ciências Humanas, que é a cartografia, que é interpretar, identificar elementos cartográficos e gráficos no espaço geográfico. Essa habilidade é uma habilidade fácil, porque identificar. Pode ser que essa habilidade se torne média? Depende. Mas ela é fácil. É muito difícil você ter uma questão difícil de cartografia. Em compensação, tem uma habilidade 8, que é na mesma competência, que fala sobre os fluxos populacionais e fala sobre a posição dos estados sobre economias e sociedade.
Essa é uma questão média que pode ser difícil. Então isso pode acontecer. Então a prova pode vir mais difícil? Pode. 1 ou 2, 3 questões que pode estar no nível de dificuldade um pouco maior. Mas eu não tenho como fugir dessas questões fáceis. Porque as habilidades, você tem que seguir à risca aquelas habilidades. Esse é o primeiro passo. E aí, de acordo com a sua coerência pedagógica, que é uma coisa que a gente bate muito aqui no canal, e fala nas aulas, e fala na correção das questões, e fala nas dicas que a gente dá, se você seguir o que a gente está falando aqui, certamente você vai ter essa coerência pedagógica e lá na frente você vai ter uma diferença. Porque você vai ver o teu colega acertando 30 e tirando 650, você acertou 28 e tirou 670. Por que eu consegui isso? Porque você teve mais coerência que ele. Você acertou fácil, acertou difícil, na linha da competência. Ele, às vezes, só acertou difícil e errou a fácil. Consequentemente, ele perdeu. Então, essa coerência a gente fala muito aqui. Por isso, o nível de prova. Agora, a concorrência é uma outra coisa. Agora, o que está acontecendo? Muitos de 2021, que aí entra uma questão importantíssima, são alunos treineiros também. A gente tem que levar em consideração isso. Como aconteceu em 2020, Roberto? Como aconteceu em 2020 no número menor, tá? Porque as pessoas já estavam na pandemia e muitos não se inscreveram. E agora, um pouquinho mais, houve uma inscrição um pouquinho maior. Não posso revelar esses dados, mas um pouquinho maior, sim, de treineiros. Então você vai ter quase, não vou falar o mesmo nível, tá? Mas você vai ter uma competição de vagas de ampla concorrência, e aí pensando somente nos pagamentos, um pouco maior. É claro que nesse grupo também dos 1.376, tem muita gente que era de escola pública, terminou a escola pública, não foi o Enem no passado, não conseguiu isenção e, consequentemente, pagou a inscrição. Isso também aconteceu. É um número menor do que os treineiros. Então, como eu falei, não posso falar, mas é mais ou menos dessa forma. Se vocês olharem, olha lá, declaração de carência aprovada. 822 mil candidatos tiveram a sua, como a gente pode falar assim, a sua carência aprovada. E 910 mil tiveram gratuidade automática porque terminaram o ensino médio. Ou estão terminando o ensino médio, estão na terceira série do ensino médio. Então, o esquema é esse. Na computação, você vai ver mais ou menos aí os 3 milhões e alguma coisa que vão fazer a prova do Enem. No entanto, fazendo a comparação, eu tenho mais gente ligando para cota, né, nesse cenário de cota, e menos no cenário de ampla. Considerando, como eu falei para vocês, existem vários fatores aí, existem os treineiros, existem aqueles que vão faltar também, isso é bem importante, acontece isso. Nós tivemos uma média de 20% nos últimos anos, mas mesmo assim, considerando muito isso, eu tenho um número muito baixo, tá? De uma forma geral, mas muito baixo mesmo, na comparação principalmente da declaração de carência aprovada. Na gratuidade automática, você vai ver que o nível é praticamente quase o mesmo, porque são os alunos que estão finalizando o ensino médio. Muitos, como eu falei, não fizeram inscrição. Então, isso torna o Enem mais difícil, mais fácil? Não. Mais difícil, mais fácil, a prova vai vir. Tanto que muita gente me pergunta, Roberto, o Enem digital vai vir mais fácil que o Enem impresso? Foi o que aconteceu? Galera, o Enem digital tem uma outra característica, tanto que a gente vai falar, já temos aqui um vídeo falando sobre o Enem digital, vou colocar um outro vídeo e vou mostrar como é que são as provas do Enem digital. As verdadeiras provas do Enem digital. Não é essa que aconteceu em 2020. E aí, mais uma vez, falo, a questão não é o nível de prova, a questão é a concorrência. Porque as universidades vão voltar se estruturando para 2022 e talvez, e aí já vi algumas universidades colocando, que vão tentar, veja só, aumentar o número de vagas, porque a gente está tendo uma evasão muito grande dentro das universidades. Isso é fato. A gente sempre coloca aqui os vestibulares remanescentes, etc. Fato, galera, fato que as universidades estão perdendo muito estudante. O cara começa e não vai mais para aula, então ele faz matrícula e depois não aparece mais, ou realmente não tem condições de ir, ou não é o curso que ele queria. E a gente vai ter a característica das universidades tentando mudar um pouquinho isso, aumentando um pouquinho esse número de vagas. Bom, eu acho que mais ou menos conta um pouquinho da nossa história.
né, do que vai ser o Enem 2021, e a gente vai ter todo o apoio para você aqui que vai fazer o Enem, que vai fazer o SISU. A gente tem todas as informações necessárias para que você vá bem, não só na prova em si, não só ciências humanas, mas outras áreas, mas vai bem na escolha do seu SISU, nas estratégias que você precisa para o SISU, porque aqui você tem todas as informações. Desde já, agradeço demais a vocês, peço novamente, se inscreve aí no canal, ative o sininho, dá lá o joinha pra gente, dá essa moral, comenta, a gente, né, pra gente continuar crescendo no YouTube, se Deus quiser, chegar aos 15, depois aos 20 mil, e a gente vai chegando, né, trabalhando com calma, com muita cautela e muita humildade, para ajudar vocês, principalmente, a entrar na universidade. Galera, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.